Alô, jovem, como vai? Olá, boa Você tá, noite, você tá, doutor. você tá boa? Eu tô bem, e o senhor? Que dei um bolo a semana passada, né? Desculpe. Acontece. Eu tinha uma outra coisa agendada, esqueci de avisar, e na última hora, me perdoa, viu? Tá? Imagina, Não se imagina, repetirá, tá bom? imagina. E aí, Tá. doutor, a primeira live do ano, como é que foi a virada de ano? Boa noite, pessoal. Já tem uma galera entrando. Até agora foi maravilhoso. É? Que bom, que Não bom. tenho queixa nenhuma, o ano está começando bem, Ah, com muito legal. calor, né, Caterine? Marine, Nossa, mas tirando isso, saúde tá ok, a gente não pode reclamar, né? exatamente. Boa noite, pessoal. Já tem uma turma aqui. Então, bora começar, doutor? Vamos, a hora que você quiser. Então tá. Então, para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Catarine Souza, eu represento a Baiduca junto com a Ana Beatriz Queiroz. Temos encontros quinzenais, né, doutor Salomão? É, Um projeto chamado Doutor Me Explica. Tem as lives, todas as nossas lives salvas aqui, tem no YouTube, então tem bastante conversa leve, gostosa e informativa aí, né, doutor tem, Salomão? tem bastante coisa. E aí, tem uma moça passando aí atrás. Boa noite. É uma senhorita. Ela faz questão de aparecer, entendeu? Tá boa? É saudade. Ela não aguenta, viu? Não, eu vim pegar meu computador para trabalhar, só isso. Ah, Tá, doutor, o tema da nossa live é atrasos de linguagem. E aí, Isso. eu fiquei com uma pergunta antes da gente explicar o tema, eu fiquei com uma dúvida. Atrasos de linguagem, isso é uma patologia? Eu queria entender quando eu cheguei com meu filho e aí o médico diz: o seu filho tem um atraso de linguagem. Isso eu entendo isso como? Isso tem uma classificação lá naquele livro que você explicou lá algumas lives atrás o que é um CID, o que é um DSM, se quiser retomar para quem está aqui pela primeira vez. Então, eu queria primeiro entender o que significa a condição desse tema para depois o senhor me explicar. E aí eu tenho uma outra dúvida sobre o tema, porque eu vi que tem coisa aqui que está no plural e eu queria entender. Espera, espera um minutinho, viu? Isso que fica Sem, divertido, né? sem comentários, né? Bom, escuta, é o seguinte. Uma criança que tem um atraso na linguagem, isso é um sinal, ou eventualmente um sintoma de alguma coisa. Por si só, se você não qualificar de forma adequada, isso não diz nada. Por que é importante falar sobre isso? Uma das mais frequentes queixas que trazem uma criança, seja para o neuropediatra, ou seja, inicialmente para o seu pediatra como queixa, é exatamente isso. Olha, o Joãozinho está com 1 ano e meio, não fala nada até agora, ou fala muito menos do que eu esperaria que devesse falar pelas tabelas que andam por aí. Então, a primeira coisa que eu acho que é importantíssimo a gente deixar claro, eu tenho que saber, como médico, e você como mãe e professora, se aquele atraso de linguagem está inserido dentro de um quadro geral de atrasos. Então, o que eu estou querendo te dizer? É uma criança que atrasou para sentar, atrasou para andar, as habilidades sociais dela não são adequadas para a idade cronológica, até do ponto de vista motor. Ela pode ser uma criança que ainda não tem a habilidade motora que se esperaria para aquela idade. Por que isso é importante? Porque, de cara, isso distingue dois polos muito diferentes. Eu estou falando de uma criança que tem um distúrbio ou um transtorno específico da linguagem. Quer dizer o quê? O resto está normal. Não. Eu estou falando de uma criança que tem um atraso no desenvolvimento da fala, mas que também tem inúmeros outros atrasos. Então, se você
pensar em termos de desenvolvimento, didaticamente você pode imaginar que o desenvolvimento global está constituído por vários domínios, né? Domínio motor, domínio da linguagem, domínio cognitivo, domínio social. O senhor pode falar um pouquinho de cada um desses domínios só para a gente ter uma leitura? Não, o domínio motor é óbvio. Quer dizer, como que essa criança está cumprindo aqueles aspectos que são considerados normais para a idade. Engatinhou por volta de 6 ou 8 meses. Ficou de pé por volta de um ano e meio. Com 2 anos, está pulando num pezinho só. Com 3 anos, já corre de um lado para o outro, joga futebol, etc. Tem uma habilidade manual esperada para a idade. Com 2 anos e meio, 3 anos, já começa a pegar no lápis, um pincel para pintar. Esse é o domínio motor. Do ponto de vista do domínio social, é o quanto essa criança interage com os demais, se ela é socialmente adequada, se ela tem interesse nos outros, ou não está nem aí para a presença dos outros, ou até pelo contrário, ela foge do contato com os outros. Do ponto de vista cognitivo, ela não está aprendendo de acordo com o que se esperasse que ela aprendesse. Quando os coleguinhas já estão começando a conhecer letras, ela não conhece. Com 2 anos, 2 anos e meio, não identifica a cor. Você começa a perceber, independentemente de diagnósticos, que você está tendo um atraso mais ou menos significativo. Tem um porém nessa história, que depois, embora eu vá ler uma tabelinha sobre o que é normal, ou o que se espera que seja normal, enquanto linguagem, a variabilidade é enorme. Então, se eu falar para você assim, crianças normais andam por volta de um ano. Algumas. Algumas andam com 8 meses, algumas andam com 1 ano e meio, 1 ano e 8. Criança começa a falar minimamente com palavras compreensíveis, 1 ano e meio. Depende. Eu tenho visto crianças que são normais nos outros aspectos e que começam a falar com 2 anos e meio, mais ou menos. Qual é o critério que eu uso para saber se isso é mais ou menos importante? É aquilo que eu te falei. Como é que está o resto? Como é que está o resto das coisas? Então, quando você avalia essa criança, não basta você ficar fixado na linguagem. Nas informações que você precisa, tem muito mais do que isso. Né? Todo o desenvolvimento, uma série de coisas. Então, mesmo levando em conta que existe muita variabilidade, essa variabilidade tem um limite. O que é muito frequente você ouvir mães contando que se queixaram para o médico que o filho com 3 anos ou 2 anos e meio não está falando, e o médico simplesmente diz assim: calma, mamãe, cada criança tem seu tempo. Essa é uma expressão muito comum, né? Então, peraí, é verdade que tem seu tempo, né? Mas é verdade também que tem um limite nessa história, tá claro? Então, como é que é a anamnese dessas crianças? As informações que você precisa. Um histórico completo do desenvolvimento, desde a gestação até o nascimento, e do nascimento até a idade em que você está vendo essa criança pela primeira vez. O que o médico, ou o fonoaudiólogo, ou a psicóloga tenta, nesse momento, decidir? Aquilo que eu te falei no começo. É específico ou é global? Entendi. Como você pode ter um distúrbio específico de linguagem, você pode ter um distúrbio específico do domínio motor, você pode ter um domínio específico da escrita e da leitura. Então, em termos de desenvolvimento, acho que essa é a primeira coisa que eu tenho que tentar obter. E quando eu falo em tabelinha, eu vou copiar uma tabelinha que eu peguei só para dar um dado que é citado na literatura. Eu ia perguntar, e essa tabela? O que a gente sabe? Um bebê no útero já tem indicativos de que reconhece a voz da mãe. Isso, de uma certa forma, está relacionado ao sistema da linguagem. Ela distingue uma musiquinha cantada pela mãe
da mesma musiquinha cantada por um estranho. Então, ela já está ouvindo, ela já está percebendo, e de uma certa forma, ela já está processando aquele som, começando a identificar. Por volta de 6 meses, normalmente os bebês respondem com alguns sons à voz materna. A mãe fala com o bebê e ele faz um grunhido, ele faz um ou, ele faz alguma coisa que é a primeira indicação, vamos chamar de uma pseudolinguagem. Uhum. Ele está ouvindo e está respondendo de acordo. Com 9 meses, surge o que a gente costuma chamar de jargão. E começa a inventar um monte de sons que não fazem sentido nenhum para a gente, mas que já é uma tentativa de organizar os movimentos da boca, da língua, faringe, etc. Com 12 meses, uma parte das crianças, e não todas, começam a falar as primeiras palavrinhas. Mamã, papá, vovó, dá, gugu. Todas elas falam com um ano? Não. Muitas falam isso, e daí é considerado o padrão normal. Mas tem diferenças, inclusive, de gênero. Meninas falam antes, falam melhor e dizem as más línguas que nunca mais calam a boca. Tenho certeza que essa não é a opinião do senhor. Vou deixar isso em suspenso. Meninos falam mais tarde, falam menos, falam um pouco pior do que as meninas. E se você for ver para a vida escolar para frente, se você entrar em qualquer classe de escola normal e pedir quem são os alunos que têm as melhores notas em português, são as meninas. Olha. Quem são os alunos que têm as menores notas? Português. E a gente tem acompanhado isso até a vida universitária. Então, parece que existe algum desvio quanto ao gênero. Então, se eu te digo que boa parte das crianças com 12 meses começa, não é de se espantar que alguns meninos façam isso mais tarde. Tá? Com 18 meses, boa parte deles já tem algo em torno de 30 a 40 palavras. Com significado que eles usam dentro de um determinado contexto. Entendi. 24 meses, já estoura para 150 palavras, mais ou menos. Com 24 meses, já combina palavras. Mamãe dá, papai quer, me dá, me ajuda. Enfim, coisas desse tipo. 36 meses, começa a usar artigos e plurais. 48 meses, formula frases já relativamente complexas. E a pergunta é, e aí, e quando isso não acontece? Então, é isso exatamente. Quando isso não acontece, e aí o tema da live está atrasos. Me conta aí, é mais de um tipo de. Eu queria entender. Não, é um monte, a gente vai ver um monte deles. Não é um só. O atraso de linguagem é um termo extremamente amplo que não diz nada além disso. O Joãozinho não está falando aquilo que se espera. Acabou. Não está entrando em o que causou, o que determina, é menino ou menina, nada disso. Uma coisa que é fundamental você logo tentar saber da família que está lá na tua frente. Essa criança teve um estímulo mínimo para falar. O que é um estímulo mínimo para falar, doutor? É um mundo falante. É um mundo em que se fala com a criança, assiste um videozinho junto com a criança e contextualiza o que está acontecendo. É aquela mãe que no restaurante não fica no celular o tempo inteiro, mas fica falando com o seu bebê. Um bebê de 9, 10 meses sentadinho naquela cadeirinha. É um ser que tem todas as capacidades, se bem estimulada, para ter um comportamento verbal o melhor possível. Se você parar um pouco
num restaurante qualquer aí na tua cidade e você observar, você vai ficar pasmo com o número de casais em que o bebê está de um lado isolado, o casal interagindo entre si ou cada um no seu celular. Sim. Um ambiente desse tipo não é um ambiente propício para a linguagem. E aí eu quero levantar uma coisa que eu acho importante, que é uma ideia geral, que é a seguinte: vários equipamentos neurológicos com os quais você nasce, quando você é uma pessoa normal, ele nasce, é o hardware que está pronto. Mas se ele não for estimulado adequadamente até determinado momento, ele não funciona mais. Eita! Então, eu vou te dar um exemplo daquilo que primeiramente chamou a atenção, que foi um experimento feito com gatos. Ah, Então, o que o cara fez? Deixou um grupo de gatos numa caixa sem luz até uma determinada idade, enquanto que o grupo controle era gatinhos circulando aí pelo laboratório à vontade. Após alguns meses de ficar nesse ambiente escuro, os gatos estão definitivamente cegos. Eles não reagem mais à luz e não veem mais nada. Acontece isso em gente também. Como é que a gente sabe? Crianças que nascem com catarata congênita completa, em que você tem uma opacificação da córnea que não permite que a luz entre. Se ele não for operado logo, ele corre o risco de nunca mais vir a enxergar. Por outro lado, crianças que não foram estimuladas do ponto de vista auditivo. Por exemplo, aquelas célebres crianças fera, o menino lobo, crianças que foram encontradas com 7, 8, 12 anos vivendo com um bicho na floresta. Não adquirem mais linguagem. Então, os que adquirem mais, 2, 3, 4 palavras, mas jamais adquirem a possibilidade de se comunicar adequadamente. Então, parece que você tem períodos críticos, que são muito amplos, graças a Deus, mas que se você não utilizar aquele equipamento, tchau, ele não funciona mais. entendi. E provavelmente, eu tenho que admitir que eu tenho graus variáveis nisso, né? Eu sou estimulado, mas não otimamente. Eu não vou desenvolver otimamente essa minha habilidade. Então, ambiente, importantíssimo nesse aspecto, né? Quando eu estou perguntando, então, por exemplo, crianças que muito pequenas viveram a pandemia. A maioria dessas crianças, após a pandemia, tem sérios problemas sociais, por razões óbvias. Durante aqueles 2 primeiros anos de vida, que é quando se formam as primeiras sinapses que te garantem uma habilidade social, não foram estimuladas. Por quê? Pai e mãe trabalhando em casa como home office e a criança 12 horas por dia vendo televisão. Eu chamo até isso de síndrome das telas, que é um diagnóstico diferencial com autismo. Só que responde muito melhor. Então, como a gente já sabe disso, o que a gente tenta fazer? Suprir ao máximo os estímulos que ela não recebeu. Tá? Então, quando eu tento avaliar a linguagem de uma criança, isso também é uma coisa que é super importante. Tá? O que mais eu gostaria de te falar? Existe uma coisa que chama atraso simples de linguagem, ou transtorno de linguagem. Quando eu digo que teu filho tem um transtorno de linguagem, ponto final, nas entrelinhas eu estou dizendo o resto do desenvolvimento dele é normal, Uhum. tudo indica que o problema dele é pontual, é na aquisição de uma linguagem funcional. Entendi. Entendi. E tem uma causa, doutor? Não, como eu te disse, né, se você tem uma ampla variabilidade na idade em que as crianças fazem determinadas coisas, eu tenho várias crianças que começaram a falar com 2 anos e meio e 3. E aparentemente não tem nenhum outro problema. Então, Uhum. nesses, ou o que causou isso é algo que não foi identificado e muito sutil, ou
é simplesmente um padrão de desenvolvimento. Entendi. Por exemplo, isso acontece frequentemente em prematuros, principalmente nos prematuros extremos, que depois, pela vida fora, podem ter alguns atrasos com relação ao grupo típico. Aquela ideia romântica de que eu tenho que considerar o sujeito prematuro até 1 ano e depois está tudo bem? Não, está tudo bem. Mas ele ainda vai demonstrar diferenças com relação ao grupo que nasceu com 40 semanas. Então, eu tenho que levar em conta o ambiente que essa criança vive, o gênero que ela tem, o quanto ela foi estimulada, que fatores ambientais podem eventualmente ter determinado esse atraso. Obviamente, eu tenho que pensar, ela ouve bem? Ela escuta direito? Porque uma criança que não escuta, uma das primeiras coisas que vai chamar a tua atenção, ela não vai falar. Por quê? Porque ela não está tendo estímulo. Né? É claro que se você é uma mãe que atenta ao seu filho, você vai identificar se ele é surdo. Porque ele não responde não só às palavras, ao som, aos barulhos, mas pequenas quedas auditivas você não percebe desse jeito. É por isso que, muito frequentemente, você tem que fazer uma avaliação auditiva objetiva, com alguns dos procedimentos que a gente tem hoje para fazer. Bera, um monte deles. Tá? Afastou essa possibilidade. Se você chegou à conclusão que é o que se chamava antigamente atraso simples de linguagem, a conduta é estímulo adequado, seja no ambiente, seja também com um profissional da área, que é o fonoaudiólogo, aquele que tem experiência com bebês. Tá? Uma outra coisa que eu acho que é importantíssima para as pessoas que estão ouvindo a gente. Essa criança não fala, mas se comunica. 2 anos de idade não fala nada. Aponta o que quer, imita, faz careta, brinca, faz gesto. Ela se comunica. O que afasta um monte de outras coisas e que o atraso de linguagem vem junto com o atraso da comunicação, que é muito mais grave, em geral associado a patologias mais sérias. Essa criança tem algum grau de deficiência intelectual? Porque se ela tiver, o atraso na linguagem se insere dentro daquilo que é esperado. Uhum. Uma criança com síndrome de Down vai falar mais tarde que os outros? Com certeza. É? Sim, por várias razões. Primeiro, porque toda criança com Down tem algum grau de comprometimento intelectual. Segundo, eles podem ter muitos problemas motores da linguagem, porque são muito hipotônicos, porque a língua é uma língua parece que ela é desproporcional. Então, ele tem algumas dificuldades locais para se comunicar bem. Entendi. Tem alguma outra síndrome que sabidamente ocorre com déficit visual, déficit auditivo? Então, você vê que não é simples essa história, né? Não é algo que você olha a criança, sai com o diagnóstico. Não. Você quer uma série de observações. Como que essa criança se comporta com você na sala de consulta? Quando você chama, ela te atende? Ela te entende? Não entender e não atender são coisas completamente diferentes. Se ela não atende, mas eu vejo pela expressão dela que ela ouviu o que eu disse, é uma coisa. Se não, é outra coisa. Se ela entra no consultório com 1 ano e meio e começa a apontar para os personagens que estão grudados lá na parede, ela se comunica, pelo menos nesse nível. Mas se ela ignorar totalmente e não conseguir solicitar alguma coisa que ela queira para mim ou para os pais, é outra história. E aí a gente fala de uma coisa que é importante, que é essa criança tem o que a gente chama de atitude comunicativa. Atraso simples, a criança tem atitude comunicativa. Não fala nada com 3 anos, mas se faz entender, consegue demonstrar claramente o que ela quer, pede ajuda fazendo uma careta ou alguma coisa que ela combinou com você.
ou ela desenvolveu um código de sinais com você, que é o que uma criança surda faz, por exemplo, né? Ela não fala, mas ela se comunica. Então, essa distinção é fundamental. A outra coisa que eu tenho que prestar muita atenção, e é uma coisa que está muito na moda hoje, é uma coisa chamada apraxia ou dispraxia de fala. Ah, pode explicar esses dois Então, nomes aí, doutor. o que é praxia? É a habilidade que você tem de organizar pequenos movimentos num movimento mais complexo. Por exemplo, se eu fosse fumante, a hora que eu ponho um cigarro na boca, pego uma caixinha de fósforo, eu sou antigo, não tenho nem isqueiro, né? Risco o palitinho e acendo o cigarro. Se você pensar, esse ato motor é extremamente complicado. A gente toma isso como é a coisa mais habitual. Não, não é a coisa mais habitual. Eu tenho que saber onde eu enfio esse cigarro, de onde eu pego, a caixinha de fósforo, como que eu risco. O que acontece com adultos que tinham essa habilidade e perdem? Por exemplo, um quadro de demência, um quadro de Alzheimer. Ele tenta pôr o cigarro, vai eventualmente pôr no lugar errado. Ele não consegue mais riscar aquele fósforo da caixinha direito. Ele pode ter uma. Então, ele não consegue mais organizar pequenos atos motores simples que resultam num complexo. Catarina, se você pensar, falar é um ato motor muito complicado. Muito. Você tem que usar laringe, corda vocal, a boca, a língua, o nariz, para que saia uma coisa do tipo: oi, tudo bem? E se eu tiver uma apraxia? É a falta dessa possibilidade. Eu não tenho forma de organizar isso de um modo perfeito. Mas eu prefiro chamar de dispraxia, porque não é a ausência total, é a dificuldade. E como Entendi. se manifesta isso? Em problemas articulatórios severos. O Joãozinho sabe o que ele quer falar, ele tem o vocábulo aqui dentro, mas e para fazer isso virar palavra? Ou ele não consegue, ou ele consegue de uma forma absolutamente atípica e não consegue se fazer entender. Em não conseguindo se fazer entender, é possível que ele bloqueie todas as tentativas de comunicação, porque ele sabe que ninguém entende esse cara. Então, eu tenho que ver se a criança que não fala é por um problema de origem, quer dizer, ela não está conseguindo mobilizar aquelas áreas cerebrais responsáveis por aquilo, ou ela está conseguindo mobilizar, mas quando chega aqui não vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tratamento é completamente diferente. Se você pegar uma fonoaudióloga tradicional, que não conheça muito bem o aspecto da apraxia ou dispraxia, e ficar insistindo na oralidade, é possível que essa criança nunca venha falar melhor e que em algum momento ela até desista, que ela não aguenta mais aquela coisa feita do papagaio, fala tal coisa, fala não sei o quê. Não é por aí. E aí você tem que fazer o quê? Como eu já te disse, a importância não é a fala, é a comunicação. É aí que entram as tais técnicas alternativas ou aumentativas de comunicação. Se eu ensinar uma dessas crianças a usar um tablet para se comunicar, isso não só possibilita que ele passe de imediato a se comunicar com os outros, como facilita a emergência da fala, se ela for possível. E se ela não for possível, eu estou fazendo esse cara um sujeito que se comunica com o mundo. Então, não ficar insistindo tanto nessa coisa. Então fala. Não é por aí. Né? Se o teu filho está tendo alguma dificuldade em falar, em vez de insistir muito para ele falar, tipo, eu sei que ele quer água, mas eu não vou dar enquanto ele não falar água. Joãozinho, fala água. Fala Nossa, água. Você está frustrando essa criança porque ele, dentro do que pode, está se comunicando, não estão aceitando a forma que ela se comunica. Eu costumo dar um exemplo que acontece muito com a gente no exterior, né? O meu inglês é macarrônico. Eu morei na Inglaterra, eu tenho vergonha de falar isso. Mas eu tenho um inglês horrível. Se eu chego nos Estados Unidos e peço um coffee, o cara vira para mim e fala assim: o que o senhor quer? Coffee.
Eu sei o que eu quero um café. O cara não me entende. A terceira vez que ele perguntar, eu vou embora. É o que acontece com uma criança que tenta se comunicar e o ambiente não aceita a forma de comunicação que ele tem, que às vezes é a única. Então, isso é uma coisa que você tem que trabalhar muito com a família, né? De cara mostrar essa diferença. Então, é um transtorno simples, é uma dispraxia ou apraxia, é uma falta de estímulo ou está associada a outras enfermidades. Entendi. E aí eu citaria para você um monte de coisas, né? Autismo. 30% das crianças autistas jamais vai emitir uma palavra. 30? 30%. Das que falam, a maioria tem um distúrbio pragmático da linguagem, que é o quê? Gente, é muita Calma. coisa. O quê? Você achou pouco? 30% é muita coisa. Sim, 30%. Quando bem estimuladas. Se você for ver populações que não têm tratamento adequado, multiplica isso aí por 2 ou 3. Mas foi identificado cedo, foi tratado. 30% não vão falar. Qual é o limite para você esperar que falem? O limite estatístico é 7 anos. A criança que por qualquer razão não falou até os 7, muito dificilmente vai falar. A não ser que eu descubra uma causa que pode ser removida, né? Estou falando de... Sim. Mas então, uma criança de 2 anos, 2 anos e meio, que não está falando praticamente nada, na minha opinião, tem que ter um atendimento de fono com a tentativa de desenvolver formas alternativas. Porque se ele puder falar, eu facilito a fala. Se ele não puder falar, ele tem um jeito de se comunicar com o mundo. Porque se você tem programas de comunicação que são mundiais, né? O PEX eu posso usar no Canadá, na Rússia, onde eu quiser. Então, tirar esse mito para as famílias, né? Não é a fala que importa. O que importa, antes de mais nada, é a comunicação. Claro, se eu puder desenvolver uma linguagem funcional, maravilha. Mas voltando para aquilo que eu estava falando do autista com as dificuldades pragmáticas, é o uso funcional da linguagem. Então, alguns autistas falam mais do que eu ou você. Tá, doutora, eu vou lembrar aqui, ó, que o objetivo da nossa live é chegar naquelas pessoas que têm dificuldade com esses termos que são mais familiares para o universo da medicina, e quem trabalha, e quem é pai. O que é uma comunicação funcional? O que é uma... É isso, o que é uma fala funcional? É isso que nós estamos tendo hoje. É a capacidade de comunicar pensamentos, é a capacidade de me colocar numa determinada situação, é a capacidade de entender o que o outro está falando para mim e responder de forma adequada, é eu ser capaz de manter uma conversação, é num determinado da minha vida, ainda pequenininho, poder logo cedo, mamãe, hoje na escola alguém bateu em mim, com 3 anos de idade. Mamãe, não sei o quê. Então, é que se comunicar de forma eficiente, ainda que de acordo com a sua idade. O sujeito que tem um distúrbio pragmático da linguagem e que fala bastante, pode, por exemplo, ter uma enorme dificuldade em entender sarcasmo, entender ironia. Ele não percebe isso que a gente chama de metalinguagem, né? É aquilo que está acima do mais básico da linguagem. Hoje eu perguntei para um moleque de 9 anos, muito inteligente, que tem um autismo com um prejuízo muito pequeno. Ô, fulano, o que quer dizer se eu falar para você, vai ver se eu estou na esquina? Ele ficou me olhando. Não faço ideia, doutor. Não faço ideia do que o senhor está falando. Eu já vi criança dizendo, por exemplo, no consultório, quando eu estava em São Paulo, uma psicóloga estava trabalhando com uma criança nossa, que é verbal, mas tem algumas dificuldades pragmáticas, né? Então eles estavam jogando um joguinho de tabuleiro. E ele ia cometer um erro fatal. Ele ia perder a partida. Então, antes de ele fazer isso, a psicóloga falou assim, Josinho, se você fizer isso, você vai entrar pelo cano. Sua tonta, não tem cano nesse jogo.
Então, não entendem figuras de linguagem, tem muita dificuldade em determinados aspectos, são extremamente literais. Aquilo que você fala para ele, assim, hoje vai chover canivete. Ele não sai de casa. E é curioso, porque você pergunta para ele, ele até percebe que tem alguma safadeza nessa história. Mas ele não sabe dizer o que é. Ele fala assim, mas por que não pode sair de, eu pergunto, por que não pode sair de casa? Ah, é perigoso, né, doutor? Então, tem alguns aspectos muito sutis da linguagem que também pertencem a esse amplo domínio que a gente está discutindo. Né? Praxia, pragmatismo, compreensão, emissão adequada, voz, uso da prosódia, o canto normal da nossa linguagem. Então, tem criança que fala como se fosse um americano falando português. Uhum. Altos e baixos, você percebe se você esse cara é de onde? De onde que ele veio, né? E ele não veio de lugar nenhum, ele tem uma alteração na prosódia. Então, todos O que, fala, que é prosódia, doutor? o canto da linguagem, a entonação que eu dou, o que, que é uma coisa sem prosódia. Ei, você está. Mas eu não sei o quê. Vai, volta, fala muito alto, fala muito baixo, fala como se fosse um assim, que acento é esse que esse sujeito tem? Ele não é de São Paulo, mas ele é de São Paulo, né? Então, todos esses aspectos, uma boa fonoaudióloga, muito melhor do que eu, consegue determinar. Entendi. E Tá, são aspectos que podem ser trabalhados, todos eles. entendi. Tá. Esses atrasos de linguagem, eles, do que eu estou entendendo, eles afetam o desenvolvimento dessa criança. Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Então, me explica um pouquinho sobre isso, doutor. Não, imagina uma criança com 3 anos e meio que ou não fala ou fala muito pouco e que tenta interagir com seus coleguinhas na escola. Ele não vai conseguir. Primeiro, ele não vai conseguir se expressar de forma adequada. Segundo, ele vai ser rechaçado pelos outros. Ele é um ET, que é esse cara que não sabe falar, que não responde quando eu chamo. Então, você vai ter sequelas sociais muito importantes. Dependendo do grau de comprometimento, ainda que ele tenha inteligência normal, isso vai repercutir na escolaridade. Porque se você pensar um pouquinho, na nossa escola, pelo menos aqui no Brasil, quase tudo é linguagem. Você tem pouquíssimas habilidades, mesmo a matemática, mesmo a geometria, que não dependem, em última análise, de eu entender um texto. Se eu não entendo o cabeçalho de um problema qualquer, eu não vou resolver o problema. Então, eu vou ter dificuldade só em português? Não. Vou ter dificuldade em matemática, em inglês, eventualmente. Então, isso interfere muito com a criança. Por isso que a gente tem essa intenção hoje de começar a tratar cedo as crianças. Quando eu era criança, eu pisei pela primeira vez numa escola com 7 anos. Então, qualquer pequena dificuldade que eu tivesse, ninguém percebeu. Pelo menos minha família não notou, e eu não tinha ninguém da escola para poder chamar minha atenção e comparar com os outros. Mas o que acontece hoje? Criança com 2 anos, 2 anos e meio já vai para a creche, e embora todo mundo diga que ele não vai aprender nada lá, é só um convívio social, a parede está cheia de figura, letra, número. Então, há uma tentativa de alfabetização precoce, cada vez mais precoce. Portanto, quanto mais eu abaixo o sarrafo, mais gente fica presa. É claro isso? Quer dizer, uma criança que não falou tão bem aos 3 anos, mas que chegou na escola aos 7, já superou o problema. Mas se eu vou aos 3 e a professora chama os seus pais, olha, o Joãozinho é o que fala menos aqui em classe,
ele não está conseguindo interagir muito bem com os coleguinhas. Quando eu peço uma tarefa, ele fica muito apavorado, ele não consegue se expressar de uma forma adequada. Então, sim, vai ter uma enorme repercussão em todos os aspectos da vida dessa criança. Então, vale aqui o que vale em outros aspectos da medicina hoje, né? Melhor você fazer um estímulo adequado, ainda que não seja absolutamente necessário, do que deixar para fazer. Por outro lado, Catarina, e isso é importante, não ficar preso ao mito dos 3 anos. Qual é o mito dos 3 anos? Isso saiu até na mídia leiga um tempo atrás. É a janela do conhecimento, em que algumas pessoas dizem assim: o que você não aprender até os 3 anos, dificilmente você vai aprender depois. Você só vai tornar um pouco mais sofisticado do que você já aprendeu. Mentira. Se você não aprender quando é criança, você nunca mais vai aprender. Mentira. Eu estou com 86. Todos os dias eu estou aprendendo coisa nova. Com a mesma facilidade que um moleque de 7? Claro que não. Mas a tal plasticidade cerebral que é maior na infância, ela acaba no dia que você morre. Salvo quando você tem uma doença neurológica que compromete o seu cérebro. Você está cansado de ouvir falar de cara que chegou aos 90, 100 anos, lúcido. Ah, sim. Sim, aprendendo coisa nova, lendo jornal. Então, agora, essa coisa, até os 3 anos, meu filho tem que aprender inglês, natação, hebraico, judô, dramaticidade. Não é isso que eu estou propondo, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é só assim: tem um atraso em algum domínio? Tem. Está numa idade em que isso pode, de algum jeito, trazer um desconforto para ele? Sim. Estimula de forma adequada com um profissional ou aprendendo como se estimula adequadamente uma criança com essas características. Mães e pais podem ser terapeutas maravilhosos? Sim, claro que sim. Perfeito. Varia muito, né, Catarine? Varia muito. Eu conheço famílias que simplesmente terceirizam a educação do filho. Eu tenho famílias que, meu Deus, são as melhores possíveis do ponto de vista da estimulação que eles concedem ao filho. Brincar com a criança. Quantas famílias... Você sabia que existe uma profissão que é o brincador? Não. Então, fique sabendo. Eu tenho famílias que aos sábados e domingo contratam um fulano ou uma fulana para vir brincar em casa com a criança. Tem um monte. Aí você pergunta assim: bom, essa criança pode ter um desenvolvimento normal? Pode, mas é difícil, porque está faltando ali a coisa básica, que é o elo quando você brinca com o teu filho, né? Então, não fica com essa cara, não, porque existem e são muito bem pagos, entendeu? Eu vou traduzir, como diz o caipira, mod que contrata alguém para brincar com o filho no final de semana? Ué, porque eu não me sinto capaz ou eu não tenho saco e tempo para fazer isso. Muito simples. A tal da terceira Né? geração que o senhor estava comentando. Você terceiriza tudo. Quer dizer, eu estou pagando terapeutas. A minha obrigação é pagar esses caras, que são muito caros, e eles vão dar conta do meu filho. Não vão dar conta do seu filho. Né? Então, tudo isso você tem que levar em conta e orientar essa família. Né? Dificilmente ela vai mudar só porque você está falando. Ah, sim. Mas eu tenho a obrigação de falar. E eles vão fazer uso disso que eu estou dando da forma como eles quiserem ou não. Né? Eu já vi pais. Eu fui ver uma criança no hospital, uma menina de 6 anos de idade, que teve uma crise histérica de somatização. Quando ela ficava muito aflita, ela começava a vomitar, tinha dor de barriga, era um sofrimento. Eu fui ver essa menina no hospital. Ela não tinha absolutamente nenhuma doença. Era uma criança normal,
E pela anamnese ficava muito claro que ela tinha isso frente a alguns gatilhos. Alguma coisa que tenha acontecido em casa. Eu chamei o pai, eu estava conversando com o pai, que é um alto executivo de uma indústria grande aqui, e falei, olha, a sua filha não tem nenhuma doença física. Ela tem uma coisa que é somatização de problemas emocionais. Ele olhou para mim e falou assim, uma criança de 6 anos tem problemas emocionais? Bom, eu não tenho o que responder para esse cara. Né? Se eu imagino que a minha filha de 6 anos não tem emoções, não responde às emoções que estão em torno dela, Deus do céu, né? Não tem jeito dessa criança ser uma criança normal, né? Então, até isso você encontra de vez em quando na sua profissão, né? Ah, sim. Sim. Doutor, deixa eu passar aqui, ó. Tem muita gente batendo palma, mas eu acho que eu deixei alguma pergunta passar aqui, porque o papo estava bom, não dava para cortar, interromper, mas deixa eu ver se a gente consegue responder aqui algumas perguntas. Algumas pessoas agradecendo pela explicação sobre a apraxia. Doutor, o senhor está acalmando meu coração. Acho que de todo mundo. Que bom. É. Então, aqui tem uma pergunta que não está relacionada diretamente ao tema da live, mas acho, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que vale a pena voltar porque tem uma galera nova aqui. Doutor, por que muitos profissionais falam que autismo não é doença e tem CID que significa Código Internacional de Doenças? Você já respondeu, né? Se tem CID, está dentro da classificação internacional das doenças. Essa coisa de é doença ou não, eu acho que é a coisa mais ridícula que eu já discuti. Então, por exemplo, se você falar para um pai de um autista que é uma doença, é possível que ele te agride, né? Eu já ouvi, já tive um problema sério com uma associação que cuida de crianças com síndrome de Down alguns anos atrás. Porque questionado num congresso que a gente estava, se é uma doença, ele disse, "Bom, na minha concepção, sim. Né? Porque é um indivíduo que foge daquilo que é considerado normal, que tem vários órgãos da economia disfuncionais, porque uma criança com síndrome de Down pode ter problemas oculares, digestivos, cardíacos, esqueléticos, hormonais. Então não é uma doença, é um monte de doença. E aí esse sujeito me mandou uma carta em nome da tal associação, dizendo que eu estava absolutamente equivocado. Primeiro, síndrome de Down não é uma doença porque é cromossômica. Segundo, porque não tem tratamento específico e não tem cura. Uma imbecilidade, né? Porque, por essa definição, alguns tipos de cânceres não são doença, né? Não tem cura. E são determinados por alterações cromossômicas. Você está com HIV, que até hoje tem controle, mas não tem cura. Então não é uma doença, é uma condição. E que diferença faz isso na vida do cara? Que diferença faz? Ah, mas se eu disser para ele que ele tem uma doença, bom, ele tem uma doença. O mesmo pai que não quer admitir que é uma doença é o primeiro que me pede um laudo com CID. Se não é uma doença, o SUS não tem que pagar coisa nenhuma para o senhor. O seu filho não tem doença nenhuma, pela sua definição. Então, a mesma pessoa que nega é a pessoa que vem pedir o laudo para ter acesso a uma série de benefícios que algumas doenças têm. Então, na minha concepção, que é muito baseado no que a Organização Mundial de Saúde diz, o que é doença? É uma condição com determinados sinais e sintomas que fazem com que esse indivíduo sofra
algum grau de desconforto e de disfunção. Então, isso é uma doença. Eu acho que se você tem uma depressão severa, para mim é uma doença. Traz desconforto, acaba com a sua vida, pode te levar ao suicídio. Sim. Não é doença, é o que é isso? É uma condição. O que muda se eu for chamar de condição? Então, não tem. Para mim, essa discussão não tem sentido nenhum. É uma discussão semântica que não leva a diferença nenhuma e que prejudica o cara que, a partir de não ter uma doença, não tem CID. Sim. Então, ele tem todos os prejuízos decorrentes dessa ignorância. Perfeito. Perfeito. Aqui é mais pessoas agradecendo. O fã-clube é grande, viu, doutor? Maravilhoso, doutor, te ouvir. O fã-clube é grande. Que bom. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos ver se chega mais alguma aqui, doutor. Enquanto o pessoal pensa se tem aí alguma dúvida. Doutor, dentro do tema, ficou alguma coisa que eu não perguntei, o que o senhor gostaria de falar e que não, por algum motivo, não disse? Não, Caterine, eu acho que a gente cobriu um amplo debate em pouco tempo, né? Quer dizer, não, eu fui super sucinto, porque é um capítulo de livro, né? Você tem livros inteiros sobre transtornos de linguagem, né? Sim. Dentro do qual o atraso da linguagem expressiva é um dos principais, né? Perfeito. Ó, aqui adoramos. Maravilhoso. Perfeito. Doutor, então acho que é isso. Vai ficar salva a live, pessoal. Vai ficar salva. E aí, doutor, deixa eu dar um recado aqui para quem está aqui. Não Na esqueça, próxima. não esqueça do curso. Ainda não é. Não vai falar? Tá bom. Ai, olha, ainda é novidade. Ele acabou de dar um spoiler. Então Mas fique suspenso. Fique suspenso. Antes dessa novidade, semana que vem a gente vai ter uma live, doutor, com um analista do comportamento chamado Roberto Alves Banaco. Ele explicando, a gente vai abrir um novo quadro agora, chamado Trocando em Miúdos, que é para aquela galera que não entende nada de análise do comportamento, então quando pensa em análise do comportamento, parece que chupou limão, assim, faz aquela careta. Então, vem aí um psicólogo para explicar de um jeito também muito simples. É um bate-papo como o nosso aqui, para falar sobre comportamento verbal. Então, sexta-feira que vem, a gente vai divulgar aqui também as lives. Ó, aqui, ó, sempre aprendendo com o doutor. Eu também aprendo aqui. De vez em quando faço as minhas caras e bocas, né, doutor? Mas estou aqui aprendendo também. Faz parte. Faz parte da nossa técnica, né? Exato. Então, a gente vai começar aí uma empreitada de lives nesse assunto sobre linguagem, comportamento verbal, e aí vai, né, doutor? Depois a gente precisa ver o que a gente vai fazer para a próxima, né? Ah, perfeito. E aí é isso, tá, pessoal? Quem chegou aqui agora, os próximos temas, eles são definidos aí entre uma conversa e outra. Então, fiquem à vontade para deixar a sugestão nos comentários, no direct, dúvidas sobre essa live. Se eu perdi alguma pergunta aqui, eu passei aqui o dedo procurando alguma pergunta, não encontrei. Então, talvez eu tenha deixado passar. Pode encaminhar a pergunta. Ó, Todd. Tem uma live sobre Todd, né, doutor? Sim. Ó, tem. Pode procurar. Foi ótima. Tem. Já falamos sobre isso. Exato. Então, pode deixar a sugestão de tema que a gente atende todos os pedidos, né, doutor? Todos. Na medida do possível, né? Isso. Tá bom? Doutor, muito obrigada. Beijo grande. Boa noite, E até obrigadão. daqui 15 dias. Boa noite, pessoal. Até.